reprovou sozinho a retaliação do país, que voltou a ser apresentada como uma expansão da representatividade e do desenvolvimento. Com o país em frangalhos, onde os cidadãos mal conseguem lidar com as finanças pessoais, enquanto vêm os salários atrasar e avisos por meio da imprensa de que devem estar preparados para novos atrasos, com hospitais, administrações, esquadras, governos provinciais, ministérios e afins a terem de fazer cortes nos gastos por falta de orçamento, o que afeta serviços essenciais, como é possível, pergunto, que numa época em que os recursos são tão escassos, se veja na divisão do país a resolução dos nossos diculos? De onde vai sair dinheiro para os gastos com infraestrutura, funcionários públicos e financiamento de ações governamentais? Neste cenário caótico, a urgência de uma reforma estrutural que corte os excessos e otimize os recursos tornou-se um clamor coletivo, mas que, à semelhança de tantos outros, vai ser ignorado. Ainda nestes dias que andaram, o artigo 333 chegou às hostes do Galo Negro. O general na reserva, Abílio Camalata Numa, foi chichilar durante horas a fio na Procuradoria-Geral da República sob a acusação de ultrajar e maldizer o Estado, seus órgãos e símbolos. Segundo o candidato à liderança dos Maninhos, em causa está um artigo escrito nas suas redes sociais em que avança que o general Abreu Moengo Camorteiro não morreu de morte natural, mas de morte matada. Os próximos capítulos desta saga, que pode muito facilmente atingir qualquer um de nós, dir-nos-ão se o general Numa irá dividir cela com os tanaices neutros e companhia limitada. Enquanto isso, vamos à análise destes e de outros factos que marcaram a semana. Hoje connosco está o jornalista Elídio Manuel. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez à Essencial. Boa tarde, Sueli, e boa tarde a tanto ouvintes da Essencial. Muito bem. Começamos com a comoção da Primeira-Dama, que, diga-se de resto, é legítima. Ana Dias Lourenço garantiu, entre lágrimas, que vai encarregar-se pessoalmente para que os violadores paguem pelos seus atos numa clara demonstração de desagrado com os tribunais. O que é que pode fazer a Primeira-Dama neste sentido? Quando ela diz que vai encarregar-se pessoalmente, ao que deve estar a referir-se? Eu gostaria que fosse a Primeira-Dama, portanto, fosse muito mais profunda, ela própria dizer o que é que deve fazer, não é? Porque é muito vago quando ela diz que se vai empenhar pessoalmente, porque há determinadas situações em que ela se deixou levar pela emoção, não é? E ela não foi capaz de reprimir as lágrimas e é natural que ela, como mulher, sentiu-se, portanto, abalada e como qualquer um. Tanto ao lado humano, mas também é preciso ver, ao que me parece, ela agiu mais com o coração do que com a cabeça. Tanto mais, eu faço parte de um leque de pessoas que esta semana foram convidadas pelo Novo Jornal, portanto, que era para comentar esta matéria. Portanto, há uma série de juristas que teceram seus comentários, nomeadamente o juiz jubilado do Tribunal Constitucional, Onofre dos Santos, o jurista Guilherme das Neves, que é o presidente da Associação Mãos Livres, o Milton Bartolomeu Milton, Frederico Batalha e o José Rodrigues, também outro jurista. Portanto, eu, sobre essa questão, e tenho cá o jornal diante de mim, portanto, eu disse que a Primeira-Dama avaliou o problema sem o rigor científico e doutrinário, já que a impunidade dos supostos violadores não se pode recair unicamente sobre o juiz ou o procurador. Há uma série de fatores que não podem ser negligenciados, como, por exemplo, a deficiente recolha dos elementos de prova do crime e, como, por exemplo, que pode constituir o tal corpo do delito. E também é outro problema que muitas vezes os crimes, sobretudo nos meios daquelas pessoas endinheiradas, portanto, é a má instrução dos processos e que isso depois pode levar, portanto, com que o juiz, tanto na falta de provas, venha a decidir a favor dos acusados. Diante destas questões, como é que a Primeira-Dama se pode encarregar pessoalmente, como fez referência? Portanto, isto poderíamos considerar que é uma interferência no Poder Judicial, porque o Poder Judicial, portanto, aparentemente é independente, né? E não pode ter interferência dos outros poderes, quanto muito tem a tal interdependência de poderes. Né? Há determinadas questões, mesmo sob natureza jurídica, não é que não podem ter esta influência. Agora, é verdade que nós também sabemos que nós temos um Poder Judicial que é excessivamente dependente do Poder Executivo.
Agora, o que ela se devia bater é justamente por essa independência a começar pela independência do poder judicial. Quando nós temos um poder judicial subserviente ao poder político, naturalmente estas decisões não são tomadas, portanto, de acordo com aquilo que muitas das vezes, com base na própria lei portanto, naquilo, e na consciência do juiz. Né? São situações deste tipo que, não é? Muitas das vezes nós nos engajamos, não é? Que nós somos confrontados, não é? No nosso dia a dia, em que é verdade que esta questão do combate aos crimes de violência sexual, também como os crimes de abusos sexuais, não se faz só simplesmente, portanto, por via da justiça, não é? Isto também passa necessariamente pela educação, pelo problema no seio das famílias, o papel da comunicação social, portanto, a denúncia, mas há uma série de elementos que, para a efetiva punição disto, não é? Porque em direito há um princípio que não basta ter razão, até podem ter uma série de elementos, dizer que o fulano tal violou, mas se não houver as provas, não é, que possam incriminar as pessoas, não é, existe aquele princípio jurídico que diz, portanto, antes mandar ou colocar em liberdade um criminoso do que condenar um inocente. Mas pareceu-lhe, na referência da primeira-dama, que ela quis sobrepor-se a estes elementos básicos? Não, ou analisou o problema pela rama, ela analisou pela superfície, não é? Porque o problema é muito mais profundo, não é? Quando se trata de matéria de natureza judicial, há uma série de fases, não é? Porque os processos judiciais obedecem a uma série de fases, não é? A fase de instrução, depois tem a fase do contraditório e tem aquela fase de julgamento, portanto, eles todos, por exemplo, se uma instrução for muito mal feita, quando chegar à fase, portanto, do julgamento, o juiz, portanto, diante da insuficiência de provas ou de elementos, ele naturalmente vai ter que optar, portanto, dentro daquele princípio in dubio pro reo. Ele não vai condenar alguém na dúvida. Naturalmente tem que devolver esta pessoa a liberdade. Há outro aspecto também que se coloca muitas das vezes, é a superlotação das cadeias. Nós temos uma população prisional que anda à volta de 23 mil pessoas, e que praticamente a capacidade está esgotada. Nós não temos aqueles mecanismos de colocar as pessoas, tanto sob prisão domiciliar, e aliás, e quando o fazem é só para as tais ditas elites, e há outro aspecto também das prisões domiciliares, é que elas são bastante caras ao Estado, não é? Tem que se ter, portanto, homens que estejam à porta, à guarda dessa pessoa. Outro mecanismo que seria muito mais económico para o país seria a questão das pulseiras eletrónicas, que nós ainda não temos. Estes todos, não é? E diante dessa situação, isso tudo concorre também para aquilo, para quando a primeira-dama fala desta suposta impunidade que existe a nível, portanto, deste tipo de crimes, a coisa é muito mais que ela só está a analisar o problema pela rama, porque isto radica do próprio nosso sistema judicial. Nós hoje temos indivíduos que são altamente condenados ou que cometem crimes bastante violentos e passado algum tempo estão cá fora e as pessoas dizem, mas como é que é possível? Não é? Portanto, o próprio sistema judicial está doente, não é? E não se pode só olhar para uma questão, porque também quando ela fala, por exemplo, da violência a nível sexual, a violência, por exemplo, na mulher, uma mulher que passa fome e que tem que se prostituir também é uma forma de violência, não é? E quando esta campanha que está em curso, em que ela está a liderar, que é a campanha Somos Todos Iguais, portanto, o Somos Todos Iguais não é só nesta questão jurídica, mas também na questão, por exemplo, da distribuição da riqueza social, não é? Porque para sermos todos iguais, de facto, é necessário que haja uma maior distribuição da riqueza social. E são estes aspectos que a primeira-dama também deveria fazer uma abordagem, não é? Não se ficar apenas por este tipo de crimes. Uhum. A par desta declaração da primeira-dama, desta comoção que, como disse, de resto é legítima, há vozes que levantam a possibilidade de Ana Dias Lourenço, nos últimos tempos, estar mais ativa como uma estratégia política, para, quem sabe, pavimentar o seu caminho rumo à presidência. Também já ouvi falar isso. Acha que faz sentido?
Para mim não me faz muito sentido, há um elemento que, eu não sei, é a questão das Forças Armadas, é preciso alguém, né, normalmente para quem estiver na presidência de uma república tem que ter, portanto, um elemento que seja consensual a nível das Forças Armadas, tem que ter carreira a nível das Forças Armadas. E, aliás, eu penso que um dos piores erros do presidente José Eduardo dos Santos foi não ter um filho que tivesse carreira militar, porque se ele tivesse, naturalmente, não iria muito fugir àquela tendência em África, daquelas sucessões que se tem, portanto, dos presidentes deixarem um filho que consiga, portanto, que vai fazer, portanto, Portanto, um sucessor. quem não tem carreira militar não vai chegar a presidente em Naturalmente, Angola? não acredito que consiga se impor, portanto, a nível das Forças Armadas. Depois ainda nós temos aquele problema, não é? É uma mulher, naturalmente as pessoas ainda não estão habituadas, não é, a respeitarem as mulheres como tal. Mas acha que, supostamente sendo um desejo do presidente João Lourenço, não será seguido pelos seus camaradas? Vai encontrar algumas resistências, não é? E acredito que mesmo o próprio João Lourenço já não é uma figura consensual a nível do próprio MPLA, não é? Há muitas vozes que já não o querem, mas nós temos aquele grave problema, são vozes que normalmente estão no silêncio, não têm aquela oportunidade de se abrirem, elas em privado manifestam seu descontentamento, mas quando no espaço público, aquilo quando os jornalistas dizem, então vamos, se numa conversa vamos gravar, não quero gravar, elas automaticamente fogem. Portanto, mas isto quer dizer que há raivas surdas de descontentamento a nível do próprio partido, e acredito que o próprio João Lourenço está consciente disso, não é? Ou as pessoas que lhe são próximas, né, eles também medem a temperatura política e naturalmente sabem que avançar com uma figura como Ana Dias Lourenço, portanto, não iria ser bem acolhida no seio, portanto, dos próprios camaradas. Muito bem, 17h48, vamos olhar para outro tema. Foi esta semana aprovada pelo MPLA, com votos contra da UNITA e abstenção do PRS, FNLA e PHA, a divisão político-administrativa do país, que passa agora a contar com 21 províncias. As justificações para a divisão do país continuam a não fazer sentido para muita gente. Está dentro desse escopo? De facto, enquanto são poucos, os argumentos apresentados são pouco convincentes. Daí há mesmo quem diga se com 164 municípios foi a governação que tivemos, agora que os municípios praticamente duplicaram, agora são 325, se a memória não me atraiçoa, e que coloca-se aquele problema que tem a ver com a capacidade de gestão desses municípios, se há capacidade financeira para poder gerir esses municípios, a questão das estruturas administrativas, na questão da colocação de serviços, não é? Porque nós temos Angola profunda, muitas das vezes só se analisamos o problema aqui pela superfície, mas não se viaja, por exemplo, para Angola profunda, onde se consegue ver os níveis, portanto, de miséria são muito mais acentuados. Aquela tendência das pessoas, por exemplo, a uma propaganda que se vai cimentando de que o PIM tem estado a resolver os problemas das comunidades, mas isso não corresponde à verdade para mim, porque se o PIM estivesse de facto a resolver os problemas da comunidade, estaria, portanto, a impedir o êxodo das populações. O que nós estamos assistindo cada vez mais são jovens a abandonar as áreas rurais e partindo para as cidades, né? Vemos que, por exemplo, cada cupa-pata, agora é uma atividade que está muito em voga, é o exercício dessa atividade cupa-pata. Mas cada cupa-pata que venha para a cidade procurar a vida, o meio rural perde um braço, né? E vamos lá ver, se o PIM fosse tão bom, as pessoas estariam, portanto, fixadas, não é, no seu sítio onde elas estavam, mas a tendência é justamente em busca, portanto, há um movimento migratório bastante forte, né, em que nós vamos para determinadas aldeias, quase que já não há jovens, porque os jovens já não acreditam, portanto, a agricultura deixou de ser, portanto, uma forma de eles poderem fazer a vida, porque não veem que não compensa, é muito mais fácil eles ganharem a vida noutras atividades a nível portanto, nas cidades, do que estarem no campo.
Mas não acha que, tal como o Governo faz referência, aproximar os serviços dos cidadãos também vai colmatar essas dificuldades? Eu não acho, porque se assim fosse, nós estamos já a uma tendência de se passar essa ideia, mas não é isso que nós estamos a verificar na realidade. Na realidade não se trata disso. Depois é uma outra questão, né, que eu denotei, portanto, nessa questão da divisão administrativa, falou-se de auscultação. Dentro daquele princípio em que primeiro eles colocam a carroça à frente dos bois, primeiro avançaram com a ideia da divisão e só depois é que disseram que iriam auscultar as pessoas, mas quer dizer, é um leque de pessoas selecionadas, algumas das quais até com ligações a nível partidário. Estas pessoas, naturalmente, elas dizem que a divisão administrativa vai trazer benefícios, porque o cidadão precisa de que alguém que resolva os seus problemas. Os problemas estão identificados. Hoje eu acho até ridículo quando se fala que vamos mais dividir, que é para melhor aproximar os serviços, tal como ouço também ridículo quando tanta a mídia pública, sobretudo, faz alusão ao facto de dizer não, agora aumentou-se a produção do petróleo, as receitas foram X, foram Y. O cidadão não está por aí, se o país vendeu mais petróleo, menos petróleo, o cidadão interessa que sejam resolvidos os seus problemas básicos, sobretudo a juventude quer empregos. Agora não lhe importa se houve mais descobertas de jazidas de petróleo, se houve mais descobertas de diamantes ou coisa do género, porque eles também sabem que é uma distribuição assimétrica da riqueza, não é que isto, e até para muitos, não é, o petróleo é a causa da nossa desgraça, talvez até o país fôssemos mais felizes sem o petróleo, porque o petróleo, naturalmente, adensa outros apetites, não é? Aguça outros apetites. E, naturalmente, isto faz com que as pessoas não depositem confiança que as coisas tanto venham a melhorar. E é a questão que nós temos, tanto desta tal nova divisão de política administrativa, que não é algo de novo. Segundo se diz, 70% dos angolanos estão favoráveis. Mas eles tiveram alguma... Quem são estes os 70% dos angolanos? Naturalmente, eles juntam, portanto, num pavilhão, algumas pessoas, passam a mensagem, depois perguntam se alguém tem dúvidas, não é? E se ninguém tem... Até eu ainda achei ridículo, por exemplo, e até foi o próprio secretário do Biro Político do MPLA para a Informação, ele, esta semana, em declarações no Parlamento, a dizer que o MPLA, a gabar-se que o MPLA é pioneiro na questão das autarquias e que a proposta apresentada pela UNITA é a posterior. Eu até fiz, inclusive, assim, em jeito de brincadeira, disse, mas quando se assinou o Acordo de Alvor em 1975, se o secretário já era nascido, porque naquela altura o Acordo de Alvor já previa a realização de eleições locais. Portanto, já havia as autarquias, não é? Portanto, não é algo de novo. E é cada vez mais a questão da divisão política administrativa do país e de Luanda, só constitui uma fuga para frente ou tirada de mais um coelho da cartola, justamente para fugir às autarquias, não é? Porque há um medo quase que generalizado a nível do próprio partido governante, que as autarquias podem levar, portanto, uma perda do poder. E para quem não está habituado, não é? Porque a democracia tem um princípio, não é? O princípio da democracia não se ganha tudo e não se perde tudo, não é? Ainda que um partido perca as suas eleições a nível portanto, geral, não é? Mas ele pode ganhar, por exemplo, um outro partido pode ganhar, portanto, a nível das autarquias, e há outro por aí, porque as autarquias por mim só, eu não tenho tantas autarquias na vertente partidária, não. As autarquias têm a força que quando devidamente bem realizadas, não é? Porque se forem daquele modelo, por exemplo, que nós temos o cabo-verdiano, que é o modelo ideal, agora se for aquele modelo também moçambicano, que não interessa, é que
porque é um modelo que naturalmente é a continuação da partidarização, porque as autarquias têm a grande vantagem de devolver o povo a sua capacidade de decidir. Portanto, o povo, naturalmente, há autarcas, há vereadores que não se revêem nos partidos políticos, mas que demonstrem capacidade de gestão ou de defender os interesses do povo. Estes podem ser, portanto, eleitos e o povo tem aquela capacidade, se eles não tiverem a corresponder às expectativas, eles são pura e simplesmente afastados. Agora, o modelo que nós temos, por exemplo, de eleição dos deputados, não é? Isto leva com que os partidos, tanto coloquem pessoas que nem sei são submetidas, portanto, ao crivo popular, não é? Eles apresentam uma lista de indivíduos e que não sei o quê, mas que não têm, portanto, e as autarquias teriam esta vantagem, e porque eu muitas das vezes digo, se nós tivéssemos esta questão de alternâncias do poder, a governação seria melhor, porque um partido que saber que se não governar da melhor forma corre risco de perder as próximas eleições, eles teriam aquela preocupação de fazer uma boa gestão da coisa pública, melhorar a governação. Ainda nesta senda, o Ministro da Administração do Território garantiu que não será necessária uma revisão da Constituição. Entretanto, constitucionalistas contrariam esta garantia do Ministro, avisando que vai ser preciso sim mexer na Constituição, não só, como também na Lei Orgânica das Eleições, para conformarem-se à nova realidade. Isto é de alguma forma uma demonstração de que o Executivo não sabe o que está a fazer, ou não passa tudo de uma estratégia, uma agenda bem definida, bem montada? Ou falam a duas vozes, não é? Portanto, ou perderam o norte, já não sabe se um diz uma coisa, o outro não diz outra. Quer dizer, é uma autêntica contradição, né? Pois, mas o que eles todos normalmente acabam são consensuais, eles dizem que, por exemplo, que a divisão administrativa não vai afetar as autarquias, não é? Mas por que é que não realizam as autarquias? Por que é que não avançam? Né? Porque mesmo esta aprovação daquela lei que estava engavetada resultou, de certo modo, de alguma pressão, não é? De alguma pressão social, resultou também da pressão dos próprios Estados Unidos, né? Que eles fizeram agora essas alianças com os Estados Unidos, tanto os Estados Unidos, contrariamente a uma China, contrariamente à União Soviética, eles não se limitam só a fazer negócios, mas de quando puder, não é? Naqueles limites que também eles vão fazendo, não é? Eles vão pressionando no sentido de que haja também mudanças, alguma democratização do próprio regime, né? E é nesse âmbito, portanto, que eles tiraram essa lei da gaveta, que já estava há muito tempo enferrujada, né? Porque nós estávamos num jogo entre o Executivo, atirava a bola para a Assembleia Nacional atirava para o Executivo, mas mesmo assim ainda tem estas manobras dilatórias, né? Que eles vão fazendo da divisão política administrativa, e tudo aponta que até 2027 não teremos eleições, portanto, autárquicas. Mas né? para eleições autárquicas também não é necessário que haja condições. Aparentemente o país não tem dinheiro. Há condições para que se realizem eleições autárquicas em todo o país. Pronto, o Estado não se pode demitir. Eu tenho uma coisa, para mim as autarquias são sinónimo de equilíbrio. E são sinónimo de equilíbrio porquê? Porque se não realizarmos as autarquias em todos os municípios, nós corremos o risco de entupirmos serviços. Imaginemos que há autarquias na zona do Cazenga e as autarquias tragam vantagens, por exemplo, na melhoria da mobilidade, na melhoria da assistência médico-sanitária e não sei o quê. As populações que viverem a milhas por exemplo, que estejam, por exemplo, no Bengo, mas naturalmente, então agora vamos todos para o Cazenga, está bem? Vão quê? Encurralar, pressionar uma série de serviços, não é? E depois nós temos as nossas condições de vida, nós podemos construir uma espelunca, não é? No abrir e fechar de olhos, quer dizer, e as pessoas criam estes bairros marginais, não é? Esta facilidade, quer dizer, agora se nós levarmos os serviços a todos os locais, permitirmos esse tipo de equilíbrios, naturalmente, isto vai estancar o êxodo das populações. Eu cito como, por exemplo, muitas das vezes o exemplo que nós temos dos Zangos. Os Zangos, aparentemente, foi uma ideia que eles tiveram para descongestionar Luanda.
mas pensaram simplesmente nas estruturas físicas, não pensaram no elemento fundamental, que é o homem. O que é que nós fizemos? Deslocaram-se populações que viviam, por exemplo, indivíduos que viviam naquelas barrocas de Miramar, em condições precárias. Não há dúvidas que uma chuvada, eles corriam aquele risco de sucumbir ou coisa assim parecida. Tiraram-lhes daquele local. E porque também há uma série de fatores que contribuiu para aquilo, porque o Presidente da República precisava daquela casa que se estava a construir, por força disso, varreram a antena da TPA que lá estava, uma clínica da TPA que também deveria funcionar aí, portanto, e tiraram-se aquelas vagas de pobres, mandaram todos para o Zango, mas esqueceram-se que o homem que eles mandaram para o Zango, para uma construção, ainda que as casas não sejam lá de grande qualidade, mas são sempre muito melhores do que naquelas peluncas que eles viviam, ou coisa assim parecida. Mas eles esqueceram-se que aquele homem precisa todos os dias de se alimentar. E onde é que ele se alimentava? Ele alimentava-se naturalmente no Roque Santeiro. Tinha os contentores, não é? Para onde ia comer. O indivíduo, naquelas condições, ia vender saquinhos de água. Posto no Zango, ele não consegue vender um saco d'água porque as pessoas que lá estão ainda são mais pobres ou tão pobres quanto ele. Naturalmente, o que é que eles fizeram? Receberam as casas, venderam e depois voltaram para o mesmo sítio. Por quê? Porque se naquela altura já se pensasse, não é? Por exemplo, num ramal ferroviário que ligasse Viana ao Zango, se ele diariamente tivesse que sair às primeiras horas da manhã do Zango para vir para a cidade, para vir ganhar a vida, e ao fim do dia regressar com alimentos para ele e para alimentar a família, não é? Ele não teria essa necessidade. Pensou-se, quer dizer, que estávamos a resolver um problema, no fundo acabamos por arranjar outros problemas, quer dizer, todos os problemas que nós tínhamos a nível de Luanda foram transferidos lá para os Zangos, né? Aquelas marginalidades. Estes problemas a autarquia resolveria? Bom, as autarquias também não são a panaceia para todos os problemas, não é? Mas ajudam a mitigar os problemas, não é? Ajudam a mitigar os problemas. Agora, é necessário, e aqui sempre se passou essa ideia, porque as autarquias, elas só terão sucesso, aquelas em que, naqueles municípios potencialmente económicos, nos outros, portanto, o Estado, eles não teriam forma de autossustentar, né? Mas o Estado não se pode demitir não se pode exonerar das suas responsabilidades de criar as condições de sobrevivência naqueles locais naqueles municípios que não, do ponto de vista económico, não conseguem dar, portanto, sustentabilidade, não é? Porque se nós tivermos a fazer esta discriminação, no fundo, estamos a agudizar os problemas, estamos a entupir os serviços, porque as pessoas se vêm do campo para a cidade, vêm à procura das melhores condições de vida. E não é só um problema aqui, este é um problema universal, o problema da procura das melhores condições de vida. Mesmo na China, aqueles indivíduos que vivem no meio rural, não é qualquer um e diz, eu hoje vou para Pequim e tenho que ir... Não, ele tem que explicar o que é que ela vai fazer, não no sentido dele, portanto, subcarregar uma série de serviços, não é? Só em caso de extrema necessidade. Portanto, isto tudo passa pelas condições. É tal questão, nós falamos, por exemplo, do regresso ao campo. O regresso ao campo tem que ser feito algo de forma voluntária. A pessoa tem que sentir que lá existem as condições e não de forma forçada, não é? Porque se ele não tiver, sentia-se que no campo não tiver as condições, não é? Isto implica necessariamente, portanto, que haja uma série de serviços, não é? Porque nós já temos, agora, o que é que nós vamos ter? Muitas pessoas que vieram do campo para as cidades conseguiram ter um determinado padrão de vida, que naturalmente eles hoje já para regressar é bastante complicado. E nós temos hoje, por exemplo, quando nós vemos pessoas que se vêm do campo para vir vender produtos à cidade, não é? É a mão de obra que se perde. Portanto, quem deveria fazer este trabalho devia ser outra pessoa. Eles deviam estar a cultivar, não, mas hoje não. Há indivíduos que acham, portanto, e porque a agricultura é um dos ramos da atividade que requer, acima de tudo, portanto, paciência, não é? Ele tem que semear hoje e não colher amanhã, mas tem que ter um certo prazo de tempo para ele poder colher e os frutos só vêm depois. Mas as pessoas hoje estão no imediatismo, e nós estamos no imediatismo que já estamos a pagar a fatura daquilo, né? Da própria guerra também. A própria guerra desabituou as pessoas a trabalhar, porque nós tivemos instituições de cariz humanitário que davam alimentos às pessoas
e que naturalmente essas pessoas ficaram, portanto, desabituaram. Hoje temos também o tal Uquenda. O Uquenda também pode ser uma outra forma de desabituar as pessoas a trabalhar, quer dizer. E depois o Uquenda, portanto, aquilo também tem uma perspectiva, portanto, de certo modo política, não é? Porque, e depois não, é uma das outras questões, nunca se fala a verdade, não é? Porque o Quenda, uma parte do dinheiro, ou o grosso do dinheiro, está sendo tomado por empréstimo ao fundo ao Banco Mundial. Este é um dinheiro que vai ser pago, não é? E nós já estamos a engajar as gerações futuras nessa dívida. Porque, tanto aquele dinheiro do Quenda, muitas das vezes eles passam e não dão essa mensagem que aquele dinheiro Angola está a tomar, portanto faz parte da dívida, mas este dinheiro vai ter que ser pago, e quando for pago vai ser pago com juros de mora, né? Agora, e nós vimos antes da campanha eleitoral, estavam a dar subsídios de 6 meses, não é? Isto no sentido, portanto, denotava-se logo qual era o objetivo, portanto, que vinha por detrás, portanto, desses valores altos que eles estavam a dar às pessoas. Ainda sobre a divisão político-administrativa, Luanda, ao fim e ao cabo, acabou mesmo por entrar nas contas, apesar de, a princípio, não ter feito parte das discussões, mas acabou-se mesmo por dividir também Luanda. Sim, acabou-se por dividir Luanda. Hoje dormimos em Luanda, amanhã não sabemos se acordamos em Luanda, né? Eu não sei, eu receio que se nas próximas eleições e se Luanda, portanto, não corresponder às expectativas dos engenheiros que projetaram isso, é provável que ainda venham a partir mais Luanda, não sei se isso também foi inspirado daquele princípio, né, da bigamia, né, Luanda 1, Luanda 2, e não sei se é com base nisso também. Mas consegue encontrar alguma justificação a quem fala de estratégia, mas que estratégia estaria na base desta divisão, pelo menos de Luanda? Que não se eu não sei se foram os últimos resultados eleitorais, tudo aponta que terão sido os últimos resultados eleitorais. Mas qual seria essa lógica? É um bocadinho complicado. Não consegue encontrar. É um bocadinho complicado. É um bocadinho complicado e depois torna-se muito mais complicado. Porquê? Porque nós não temos. Pronto, sabe-se que a UNITA ganhou em Luanda, mas não temos resultados pelos municípios. Mas se o MPLA perdeu e como em Luanda, também não temos, o que é que essa divisão traria como ganhos para o MPLA? Bem, eu acho que, bom, pronto, aqui um outro aspecto que é mesmo da própria lei eleitoral. Vamos lá ver. Dividindo Luanda nesta estima-se, né? Estou a falar Luanda antes da divisão, né? Que tem a volta de 10 milhões de habitantes. Mas Luanda só elege 5 deputados. O Bengo tem menos de 500 mil habitantes. Elege o mesmo número de deputados. Portanto, eu acho que também a própria lei eleitoral tinha que ser revista, porque não faz sentido, né? Províncias com o menor número de população tenham que eleger o mesmo número de deputados. Portanto, eu penso que também deveria se rever esta situação, porque, pronto, enfim, eu acho que tudo é... Depois dizem que os municípios, portanto, a vida se faz nos municípios, mas os municípios nem sequer têm autonomia para a contagem e divulgação dos votos. A pessoa não sabe se no município Y qual é o partido que tem maior ascendente, qual é o partido que não tem, porque há uma lei no sentido que impede a divulgação dos resultados nos municípios, não é? Portanto, e como é que isto vai ficar em termos de outras autarquias, não é? Essas autarquias é necessário que elas sejam divulgadas, não é? Nos municípios. Quer dizer, eu acho que é tudo uma forma de baralhar. Eu, sinceramente, às vezes que eu fico sem compreender se a ideia que eu tenho é que não se pensa na melhoria da governação, mas no sentido da manutenção do poder, e que todos os meios servem, portanto, e que se lança a mão quando, no sentido de se poder, portanto, adiar determinadas coisas, como, por exemplo, a questão das autarquias. Muito bem. 18 horas e 10 minutos, este é o Dias Andados, programa que vai ao ar
todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Podemos ser acompanhados nas nossas páginas do Facebook e do YouTube. Hoje é nosso convidado o jornalista Elídio Manuel, que está então a fazer a análise dos factos que marcaram a semana. Marcou também a semana a ida do general Numa à PGR, foi chamado sob a acusação de ultraje ao Estado dos seus órgãos e símbolos. A desconfiança manifestada pelo general Numa caracteriza ultraje ao Estado? Bem, eu nessa questão, eu acho que também houve um bocadinho, houve excessos nessa questão. Não havia essa necessidade de dramatizar este quadro. Porquê? Porque ele produziu, segundo pelas informações que tenho, né, e que aquilo que ele trouxe cá fora, ele produziu fez um post na sua página do Facebook, em que ele colocava em dúvida as circunstâncias em que morreu o general Camorteiro. Portanto, em vez de constituí-lo arguído, já que ele pode ter até alguns elementos, não é? Porque ele pode ter alguns elementos que podem levar à investigação, não é? A PGR poderia, em vez de ir na qualidade de arguído, poderia ser convocado na qualidade de declarante, para ir prestar mais subsídios em relação àquilo que ela havia afirmado. Bom, se não conseguir sustentar aquilo que ele afirmou, naturalmente, até talvez se justificasse, portanto, ser constituído arguído, mas agora, cair também nessa esfera do tal artigo 33, um saco, portanto, onde eles portanto, que todos aqueles indivíduos que tenham opiniões diferentes ou aqueles que sejam críticos ao regime, quer dizer, para mim não faz sentido. Porque, para além do general Numa, há um outro general que concedeu uma entrevista ao jornal O País e ele também colocou em dúvida isso, não é? E é um general, portanto, que não é proveniente da UNITA, né? Porque eles chamam os tais generais provenientes. Até a data ainda não sei se... Portanto, ele ainda não foi notificado até onde é que eu sei, ou se vai ser notificado. Né? Mas também tenho informações de que ele acabaria depois por desmentir que a sua informação, essa entrevista havia sido deturpada. Não tive acesso ao desmentido, não tive acesso também a uma retratação do próprio jornal, não é? Agora não sei se corresponde mesmo à verdade, se ele disse aquilo, se depois foi submetido a uma pressão no sentido de dizer se foi ou se não foi, mas seja como for. Mas nessa circunstância, ainda que ele tivesse feito estas declarações, não custava nada a PGR convidá-lo e talvez ele até possa ter alguns elementos, não é? Porque se tratou de uma morte que, de certo modo, e toda morte, né? Normalmente por causa de reações. E nós somos africanos normalmente e nunca aceitamos com muita naturalidade a morte, mesmo no meio rural, o indivíduo que morre com 120 anos. Tem que haver um feiticeiro, porque nunca a sociedade daquele meio nunca aceita que houve uma morte natural, não é? Portanto, ele reagiu desta forma, não custava nada, em vez de ser, portanto, dá-se mais uma sensação, dá-se a sensação de que é uma politização da questão. Quando muito diplomaticamente, ela até deveria ser convidado na qualidade de declarante, dizer se tem mais alguns elementos que possam sustentar e que justificassem, portanto, a abertura de algum processo agora. E também se ele não conseguir sustentar, mas também poderia cair na esfera dos crimes de calúnia e difamação, e não essa carga, aquela carga toda ela política que se vai dando. Porque isto, às vezes, neste país, eu noto que é uma tendência de se ir buscar um bocadito o passado daquele estado monolítico que nós tivemos. E naquele estado monolítico nós tivemos, por exemplo, temos esta questão da lei que foi agora aprovada contra os bens públicos, sim. Portanto, esta lei de vandalização dos bens públicos tem um bocadinho assim de reminiscências daquelas leis que foram produzidas sob o regime de partido único, em que um trabalhador
que funcionava numa das unidades, naquela altura chamava-se, né, unidades económicas estatais, que furtasse lá um produto, né, que fosse 1 quilo de arroz, ou que sei lá, ou lá da produção. Era considerado um crime de sabotagem económica, não era visto como um furto normal, não. Este indivíduo, portanto, é sabotagem económica, portanto, tem ligações, né, as forças eram divididas, portanto, os revolucionários, né, portanto, aqueles que estavam alinhados com o partido, no poder, e eram aqueles reacionários que estavam ligados, portanto, às forças, portanto, da contra-revolução. Era vista nesse prisma, não é? Não é visto como um furto de alguém, pronto, que tanto teve uma conduta desviante, não, mas é alguém que visto era uma politização, né? Era a politização do crime, né? E nós parece-me que estamos a regredir para esta fase. Portanto, há uma tendência de se poder, quer dizer, extremar, e aliás, mesmo esta questão, quando se falou da lei da vandalização e da questão da responsabilização dos organizadores da manifestação, chamou-me a atenção e que depois, no fundo, agora veio a concretização, não sei se está recordada, naquela altura em que os jornalistas eram molestados, determinados jornalistas dos órgãos públicos eram molestados durante as manifestações promovidas pela UNITA, né? E que depois chegou-se até a fazia-se aquele tipo de julgamentos mediáticos, não é? Em que eram acusados, tanto que a UNITA estava por detrás daquilo, né? Quando a responsabilidade criminal é individual e intransmissível. Portanto, naturalmente, o que é que se faz? Viola-se primeiro um princípio. Havendo uma manifestação, por força da lei da reunião e manifestação, as forças policiais têm que, portanto, proteger os manifestantes, naturalmente. Quando se há condutas de pessoas, não é, que tomam essas atitudes, elas devem ser individualmente responsabilizadas e não o partido. Depois promoveu-se uma reunião no Ministério da Comunicação Social, em que dizia que a UNITA tinha que tomar responsabilizar-se pelos jornalistas durante as manifestações. Eu até em jeito de ironia disse também, a UNITA também deveria também deveria proteger, portanto, a força pública que fosse designada para esses atos. Não faz sentido nenhum. As condutas são individuais. Portanto, se há uma manifestação e se alguém cometer os excessos, tem que ser responsabilizado individualmente. Quem é que me garante, por exemplo, numa manifestação de protesto, portanto, seja determinadas forças que sejam arregimentadas no sentido de fazer com que provoquem a arruaça, no sentido de obrigar a intervenção policial. Aliás, naqueles movimentos, isso, essa memória não me atraiçoa, naqueles movimentos reivindicativos em Itália, nos anos 30, nos anos 40, já chamava-se aqueles elementos provocadores, em que os trabalhadores vinham se manifestar pelos seus direitos, não é? E havia aqueles indivíduos que eram os fura-greves, até chamavam os tais fura-greves. Eram indivíduos que, de forma assintosa, não é? E fazendo o jogo do patronato, provocavam a polícia para justificar as cargas policiais. Ninguém me garante que durante estas manifestações que aí existam, que têm existido, que não sejam usados estes elementos no sentido, portanto, de cometerem atos de vandalismo, depois no sentido de justificar a repressão. Porque também é preciso ver, nós não temos a cultura da manifestação, porque quando e aquilo está na lei, né? Quando alguém pretende manifestar e cumpra, não é, comunica aos órgãos, a polícia tem a obrigação de estar a proteger os manifestantes. Porque é que nós jornalistas em tempos fizemos uma manifestação, tivemos a polícia a proteger-nos. Os médicos fizeram manifestação, tiveram a polícia a proteger. Por que agora aqueles que querem manifestar-se contra as condições de vida e não sei o que, essas manifestações acabam sempre em violência? Portanto, se pode, eu aí, da minha forma de pensar, há um receio que é do efeito bola de neve. Significa, se na primeira manifestação, se forem 500 pessoas e se tudo correr bem, na segunda manifestação, naturalmente, virão 5.000 pessoas. E se não houver violência, na terceira haverá 50.000 pessoas, né? E na quarta terás 5 milhões de pessoas na rua, né? É esse o medo, não é? E pode o poder cair na rua, né? Ainda sobre este artigo 333, muito já se falou antes mesmo de entrar em vigor. O que se vive atualmente era o cenário que se previa? O que
que se vive atualmente, esse era o cenário que previa. Agora Bom, tivemos o general quando Numa a ser Quando chamado. João Lourenço chegou ao poder, pelo menos ele infundiu esperança às pessoas, né? As pessoas pensavam que iriam acabar, portanto, com os tais 38 anos de poder de José Eduardo dos Santos, mas de certo modo houve uma ligeira abertura a nível da imprensa e havia manifestações no princípio que até eram protegidas pela polícia, não é? Mas foi sol de pouca dura, não é? Portanto, agora essas pessoas, fomos todos apanhados, portanto, ou traídos por aquilo que nós julgávamos que seria, portanto, uma nova abertura, uma nova era no país. Mas até que ponto é que este artigo 333 tem estado a promover o recuo no capítulo da liberdade de expressão? Portanto, este é um artigo que, de certo modo, coloca as pessoas, limita as liberdades das pessoas, não é? E vamos lá ver, é um poder discricionário que se entrega, portanto, ao poder, em que eles podem fazer uma interpretação extensiva desse artigo, não é? Quando o direito penal em si não permite essas interpretações extensivas, não é? Portanto, ou se é crime ou se não é crime. Mas, por exemplo, um indivíduo que tem um pendor crítico, e aliás, e nós já estamos aqui, não é? Mesmo nós jornalistas, também corremos o risco de sermos encaixados nesta lei. Quando a tendência, aquilo que se tem hoje, noutras paragens, em democracias muito mais evoluídas, não é? Ou países que tendem para a democracia, esses crimes de calúnias e difamações e não sei o quê, já são de foro cível, já não dão prisão. Bem, o que nós temos aqui é, se alguém interpretar, eu faço, por exemplo, na minha página de Facebook, escrever e pronto, uma crítica que não seja do agrado. Eu posso ser incluído nesse 33, portanto, por trás lá os símbolos do país, os órgãos de soberania, coisas do género, não é? E depois o que é que se faz? É amputar as pessoas, e foi isso agora que fizeram o NUMA. Não é? O NUMA, portanto, aplicaram-lhe as medidas a TIR, a famosa TIR, portanto, que é as medidas tanto de termo de identidade e residência. Portanto, ele regularmente tem que se apresentar, portanto, a um órgão de polícia, quer dizer, de certo modo é humilhante. Né? E depois tem, quer dizer, é como se ele tivesse uma espada sobre a cabeça, não é? Que se ele tiver que cometer alguma coisa, não é? Com base naquilo, ele está portanto, ele está numa situação em que, vamos lá mais ou menos, que dá possibilidade, se ele tiver a cometer, publicar mais um outro artigo que não seja lá de ou dar uma entrevista que não seja coisas do agrado, não é? Ele automaticamente pode ser detido sob acusação de ter violado as medidas que lhe foram impostas. Não sei se está a ver. E aí parar a cela mesmo. Sim, parar a cela, né? E depois tem aquela prerrogativa, né? Tem até 6 meses, até ser formalizada a acusação, e ele pode ficar este tempo todo. Portanto, são primeiro inicialmente a 3 meses, se não for formalizada a acusação, o Ministério Público ainda tem essa prerrogativa de mais 3 meses, quer dizer, até pode ficar até 1 ano, porque o abrigo da nova lei, ele pode ficar até 1 ano, só que depois de 1 ano tem que ser julgado, não é? Mas também podem estender, não é? Mas aqui não se coloca em causa a possibilidade de que, de facto, as pessoas estariam a abusar da liberdade de expressão? Se de facto, bom, também há excessos, isso é verdade, não é? Também ninguém tem o direito, não é, de ofender a dignidade e a honra, sobretudo dos titulares dos cargos públicos. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que todos os dias estou no Facebook, também sou crítico, mas tenho sempre aqueles limites, não é? Não vou ofender a honra e a dignidade das pessoas, né? Porque elas têm, não é? Mas agora, não podem tomar uma crítica, por exemplo, que eu faça contra a má governação, de que, portanto, me enquadrar dentro do artigo 33, porque eu até escrevo artigos de opinião e sou crítico nisso, não é? E sei defender até que ponto, porque é que eu estou a criticar, não é? Agora, é verdade que também há determinadas pessoas, e eu até nesse aspecto, eu tenho muita honra e respeito muito aquelas pessoas que dão o rosto, que assumem, estão nas páginas do Facebook, assumem a sua verdadeira identidade, têm a sua foto. Estas para mim não se colocam, tá? Eu não tenho muito receio destas pessoas,
Mas agora, aqueles que fazem, tanto sob anonimato, que se escondem debaixo das saias, portanto, do anonimato, não é? Para atacar A, B, C, D, né? Quer dizer, são jogos baixos, não é? E é natural, né? Que eles são governantes, por mais que eles estejam até a governar mal, mas eles, acima de tudo, merecem ser respeitados, né? E nós vamos atacar as ideias e não atacar as pessoas. Há mesmo casos, quer dizer, de ofensivos à dignidade das pessoas, né? E, naturalmente, estas pessoas devem ser chamadas à pedra, não é? A lei também não pode, quer dizer, a liberdade também tem limites, né? Nós temos que, portanto, saber, portanto, exercer os nossos direitos dentro daqueles limites que estão consagrados na lei. Falava aqui há bocado da discricionariedade que é dada aqui, no caso, ao Ministério Público para identificar o que é crítica e o que é ultraje. Há também esse risco, não é? Uma crítica pode ser vista como ultraje quando a pessoa está a falar do trabalho que determinado ente público está a exercer de uma forma não muito competente e há esse risco de se confundir crítica com ultraje. Sim. Também há esse risco. Tudo depende da interpretação, né? E depois também nós conhecemos, né? Muitos dos nossos magistrados, portanto, o que é que seria esperar num país onde nós temos um comitê de especialidade de juristas do MPLA? Uma justiça partidarizada, quer dizer, depois há quem queira mostrar serviço, há quem talvez tenha a ambição de subir mais um degrau e dizer, eu vou punir aquilo de forma, por arrasto, não é, para meter, portanto, sobre avisos os outros críticos, não é? Portanto, é criar aquela cultura do medo, não é, nas pessoas, não é? É criar essa cultura do medo nas pessoas, e é justamente por aí em que vão-se fazendo este tipo de interpelações, este tipo de... E depois já se situações em que, por exemplo, a questão do Numa, ele até pode ficar aí 1 ano, 2 anos, quer dizer, e ninguém levanta-lhe essa medida de coação, mas o homem está limitado, está a ver? Ele agora vai pensar 2 vezes o que é que vai escrever, o que é que não deve escrever, aquilo que não é crime, e depois as outras pessoas dizem, se o general está nessa situação, eu que não sou general, para que é que eu devo fazer, não é? Há esta questão de se infundir um medo generalizado nas pessoas, não é? Portanto, agora, há vezes que eu também considero, ainda há tempo estive a ouvir um debate na Rádio Nacional, não é? Em que estavam determinados juristas e eles a criticarem, portanto, as redes sociais, as fake news, esta coisa do género e não sei o quê. Pronto. As fake news, de facto, em qualquer parte do mundo, são prejudiciais, não é? Naturalmente, são pessoas que difundem determinadas notícias que podem criar esse pânico, atingir a honra e a dignidade de terceiros. Mas também vamos ver, hoje as pessoas acreditam muito mais fácil nas redes sociais do que acreditam, portanto, nessas matérias difundidas pelos órgãos de comunicação social públicos, porque eles entraram no descrédito. As pessoas aceitam mais facilmente uma mentira das redes sociais ou do Facebook do que uma verdade ou meia-verdade da Rádio Nacional. Quer dizer, não se combate só as fake news com leis duras, mas também com a credibilização desses órgãos. Porque também eles não falam aquilo, não é? Não promovem o contraditório. E aquelas notícias de cariz bajulatório, essa coisa toda. As pessoas hoje não acreditam. As pessoas acreditam muito mais numa fake news. E como é que se credibiliza esses órgãos? Naturalmente, com a verdade, não é? Agora, é com a verdade e aquilo que eles não têm. Não é? É com a verdade, com a busca do contraditório, não é? Isso que eles não fazem, não é? O que é que nós temos hoje na imprensa? É deturpar as informações. Né? Então as pessoas vão mais facilmente para aquilo. Depois nós temos aquela tendência também parece que temos que ver o nosso nível do público consumidor. Nós não temos aquele público consumidor, né? Aqueles leitores pensantes, não. São muito raros. São poucos. As pessoas estão mais pelo entusiasmo, pelo sensacionalismo, e é justamente aí onde as fake news, elas conseguem, portanto, ter aqueles indivíduos que lançam uma boca e depois desaparecem, né?
Agora, nós que temos rostos, não, quando escrevemos alguma coisa, ainda que até não esteja de acordo ou meia verdade, mas estamos lá, e se for necessário pedirmos desculpas ou repor a verdade, temos essa preocupação. Mas agora, há indivíduos que, de certo modo, estão mesmo, mas, quer dizer, é aquilo que eu digo, eu roto a falar do rasgado. A imprensa pública tem que, hoje, as pessoas acreditam mais nas redes sociais por culpa da própria imprensa pública. Ela desacreditou-se, ela própria desacreditou-se. E para resgatar esta confiança, aliás, já houve um tempo que se estava a resgatar esta confiança. Tão logo o presidente João Lourenço chegou ao poder, a imprensa pública dava gosto de ler um jornal de Angola, dava gosto de ouvir um noticiário da Rádio Nacional. Hoje não, hoje as pessoas vão... Mas não é só aqui, eu estou a dizer, e isto em off, até deveria ser em off, já estive em espaços onde de uma certa embaixada de um país ocidental, em que eles disseram, a primeira coisa, nós acreditamos nisso, acreditamos mais aqui, só depois é que vamos para a imprensa pública. Está bem? Que eles têm determinadas páginas que eles sabem, não é? Que oferece alguma credibilidade, e só depois disso é que eles vão para a imprensa pública. Isso me foi dito, portanto durante o encontro, portanto, numa das embaixadas de um país ocidental, mas que eu não vou fazer revelar. Naturalmente. Vamos olhar para mais um tema. Ainda esta semana foi aprovada a Lei de Segurança Nacional, com todas as críticas que também já lhe foram feitas. Até que ponto é que esta lei vai prejudicar os direitos à liberdade de imprensa, por exemplo, de expressão e associação? Bom, elas não são feitas todas, elas todas se conjugam, né? Elas todas, naturalmente... Há aqui um aspecto que ressalta nesta lei, portanto, tem que fazer com que todas as pessoas tenham sejam, portanto, denunciantes, não é? Todos têm que colaborar com a questão da segurança nacional. Eu até defendo a questão da segurança nacional quando se trata portanto, do interesse público, não é? Mas é que nós não temos uma segurança nacional que vê-lo pelos interesses públicos, mas pelos interesses partidários, não sei se está bem. Confunde-se o que é o interesse público com o interesse partidário. Eu, se tiver uma forma de pensar diferente como jornalista e que não penso de acordo com o partido no poder, não é? Automaticamente eu sou visto como alguém que possa constituir um perigo para a segurança nacional. Quer dizer, não há aquele princípio do respeito pela tolerância das ideias contrárias, não é? Portanto, é neste âmbito, não é, que nós jornalistas também nós corremos este risco. Permanentemente estamos a correr este risco, não é? Portanto, de fazermos uma crítica e depois sermos entendidos, né, ser enquadrados nessa tal lei 333, e que, portanto, agora ela está mais... O governo, pelo menos, justifica a criação desta lei com a necessidade de se garantir a efetiva segurança das pessoas. Não, mas também tudo é no âmbito da manutenção do poder. Isso tudo que for leis, no sentido de assegurar a manutenção do poder, tudo que puder entrar nesse pacote, eles vão fazendo. Eles vão fazendo isso no sentido de que quanto mais restringirem as liberdades das pessoas, sobretudo aqueles que têm influência, aqueles que podem matar, por exemplo, a imprensa, não é uma das formas, né? A imprensa, que de certo modo pensa de forma diferente, tanto eles querem, aliás já se dizia, havia um slogan que no tempo do Partido Único que dizia, em vésperas do Congresso, tanto... Congresso do MPLA, todos uma só ideia, quer dizer, todos só tinham que pensar da mesma maneira, não é? E todos pensar de forma diferente, correr esse risco, portanto, de ser visto como um perigo, portanto, a própria segurança. Eu vou dizer, eu não me dei, mesmo confesso, não me dei muito trabalho de ler essa lei, porque, quer dizer, há determinadas vezes que, pronto, é uma perca de tempo, não é? O indivíduo estar a perder tempo, quer dizer, determinados aspectos tão aberrantes, que, por exemplo, o indivíduo que... Esta parece que é já no âmbito da lei de vandalismo, que se, por exemplo, alguém fizer uma fotografia num hospital sobre um maltratamento e divulgar, pode trazer consequências, portanto, isto atenta... Portanto, é uma lei que cai no âmbito do vandalismo, quer dizer, mesmo quanto mais não seja para denunciar um mau serviço, não é?
E nós também, jornalistas, temos tido esses problemas, né? Quantas das vezes, mesmo para fazer uma fotografia, temos que dizer, não, temos que pedir autorização, mas o jornalista não precisa de pedir autorização, não é? O jornalista, para pensar, precisa de pedir autorização, não. E ele vai fazer a fotografia. E eles sabem que modos é que deve abordar, não é? Ele sabe até que ponto é que ele tem que respeitar direitos de terceiros e quando não. Eu posso fazer uma fotografia num hospital. Naturalmente, eu vou aproveitar aqueles elementos do ponto de vista crítico. Se tiverem rostos, eu sei como ocultar estes rostos, porque eu tenho que defender o direito à privacidade, né? As pessoas têm esse direito à privacidade, mas não posso deixar de criticar o mau funcionamento daquela instituição, né? Agora, marrolarem num pacote, porque. E muitas das vezes eu publiquei aquilo no âmbito do interesse público, né? Portanto, ninguém, por exemplo, por princípio, é obrigado a falar a comunicação social. Eu, se quiser interpelar, não é? E quiser o contraditório junto ao diretor do hospital, eu dizer, olha, eu notei esta situação anómala, gostaria de ouvir a sua versão. Se ele não quiser se pronunciar, ele não se pronuncia. Mas isto não exime o meu direito de eu publicar a matéria, porque há dois interesses. O interesse dele, que não quer passar a sua versão, e eu tenho o interesse público. Então vou privilegiar o interesse público, não é? Sobre esta lei da Segurança Nacional, a UNITA considera que o documento contém muitas zonas cinzentas, ainda assim optou por não votar contra. Abster-se e ser favorável não acaba por dar no mesmo. Eu acho que a UNITA, às vezes, que toma determinadas posições que, quer dizer, que não é carne nem é peixe. Foi a mesma coisa na lei do vandalismo. Quando eles deveriam, portanto, ter votado contra, eles optaram pela abstenção. É preciso dizer um não. Né? Se eles não estão de acordo, tem que dizer logo. Né? Agora, ficando pela abstenção, o que é que será? Bem, agora não sei se o fizeram também, porque se tivessem dito contra, seriam acusados de eles serem os apoiantes dos atos de vandalismo, né? E aliás, como já o foram em determinadas ocasiões, né? Mas só que ninguém conseguiu provar em tribunal, acusa-se facilmente, né? Mas a UNITA está tentando a financiar as manifestações, pronto. Isto é o julgamento que se faz na mídia pública, mas financiar as manifestações para arruaças, para atos de arruaça é crime. Mas não basta ser crime, é preciso saber prová-lo, né? Desde que vão a tribunal, né? Se acham que os homens estão a financiar essas manifestações, estão a manifestar, a promover a violência, devem ser levados à barra do tribunal. E é na barra do tribunal onde se consegue apurar, portanto, até que ponto é que eles, portanto, estão a financiar, mas quer dizer, aí é que se consegue obter a prova e eles têm o direito ao contraditório. Não, mas aqui os julgamentos que se fazem são julgamentos midiáticos. Quer dizer, depois, portanto, os jornalistas passam uma determinada matéria, né, jornalistas entre aspas, né, depois vão buscar aqueles comentadores de serviço, né, que é para complementar aquilo que já se disse. E nunca se promove o contraditório junto do acusado. E é a versão que fica, não é? Agora, se tem provas, ou que sei lá, ou se ainda que não tenha, mas pronto, é no tribunal, é no foro, onde é que eles devem abordar estes problemas e onde os acusados têm o direito à defesa. Vamos olhar para mais um tema. A Ministra das Finanças já avisou que os salários do mês em curso poderão atrasar, a semelhança do que aconteceu com o mês de julho. É precipitado pensar-se que o país está na bancarrota. Bom, pelo menos aqui, desta vez ainda tiveram, talvez, como resultado das críticas que foram sofrendo, não é? Desta vez já avisaram. Quer dizer, temos que preparar os estômagos, não é? Para esta situação, portanto, que advém, mas eu acho também um contrassenso. Por um lado, a ministra diz isso, mas por outro lado está-se a fazer, portanto, uma propaganda bastante ruidosa em torno do 13º. Quer dizer, como se vocês podem não receber atempadamente o salário, mas têm o 13º como forma de compensação. Tá bem? Mas agora, o que me parece, eu acho que há problemas de liquidez, o país está com sérios problemas de liquidez, não é? E aliás isso ficou mesmo subjacente naquelas comunicações
em que eles vão fazendo, acredito que foi o secretário de Estado das Finanças, que diz que havia um desfazamento, portanto, entre as receitas, né, e as despesas, não é? Mas também não é a primeira vez que isso acontece, já tivemos situações em que embora não se tenha admitido oficialmente, mas eles tiveram que recorrer às contribuições da Segurança Social para pagar os salários. Mas agora aqui também outro aspecto que eu não consigo entender. A determinada altura, já se disse neste país também, e sobre na governação do presidente João Lourenço, em que o país, para pagar salário, já não dependia das receitas do petróleo, mas da tributação. Bom, pelo que eu julgo saber, tirando o IVA que baixou um bocadinho, não sei porque onde é que está essa tributação. Não se consegue agora arrecadar esse dinheiro para se poder pagar salários. Temos o problema dos salários, temos o problema, por exemplo, dos hospitais. Os hospitais estão sem verbas. Os hospitais estão a contrair dívidas para a compra de medicamentos, para os medicamentos, para a compra de consumíveis. A única coisa que eles têm, portanto, é para pagar salários e já com tal atraso que se tem. Não é? Pronto. Mas agora, o que é necessário? E eu penso que isto também leva a ver o volume das despesas, tanto a gastos descontrolados. O que me parece tem a gastos descontrolados. O despesismo, estas coisas todas, não ajudam a desbloquear a situação, né? Porque continuamos a ter gastos desnecessários, de tal ponto em que há uma matéria que eu ainda fiz esta semana também para o Novo Jornal, que tem a ver com uma nota do Ministério das Relações Exteriores, em que restringe as viagens ao estrangeiro, e que só nos casos essenciais, e vai mais longe até os comes e bebes também há restrições, né? Aqueles coffee breaks e os almoços também estão tudo porque o Ministério das Finanças não disponibilizou, portanto, o valor, isso vai de junho a setembro. Bom, mas nós, por outro lado, temos despesismo a nível das próprias embaixadas. Quer dizer, continuamos a fazer, as embaixadas ainda continuam a ser, e os consulados, um tecido gorduroso, uma forma de acomodar pessoas. Ensaiou-se uma fórmula de que vamos fechar determinadas embaixadas e consulados, mas aquilo foi, portanto, sol de pouca dura. Sei que, por exemplo, criou-se uma embaixada na Austrália, em que ainda não começou a funcionar porque não há dinheiro. Não há dinheiro. E quem diz da Austrália, acredito que também há outros países. Há funcionários, portanto, das embaixadas, que não estão a receber salários. Mesmo aqueles de recrutamento local, os estrangeiros de recrutamento local, também estão há vários meses sem receber os salários. Algum lado tem que ser, porque não se pode pedir da população que aperte o cinto, não é? E, se possível, até comer as fivelas, não é? Mas quando não há contenção nas despesas públicas, não é? E temos casos, por exemplo, as sucessivas viagens do Presidente da República, essas reuniões que fazem a nível das províncias, em que o governo todo vai para uma determinada província, quer dizer, inclusive deslocação de meios, logística, transporte, essa coisa toda. Isso onera as despesas do Estado, né? Porque agora vamos ter os hospitais, por exemplo, estão em dívida. Há uma série de dívidas colossais. Quando for aprovado um novo orçamento, e provavelmente até podem fazer um ligeiro aumento à verba destinada à saúde, só que metade desses 50% disso é para pagar tanto as dívidas que eles foram fazendo ao longo, portanto, do ano. Quer dizer, já não terá aquela disponibilidade, não é? E depois há coisas tão, quer dizer, que não se justificam, não é? Por exemplo, quando se priorizam os pagamentos. Há determinadas empresas que são priorizadas os pagamentos, não é? Em detrimento de outras. E quem são essas empresas? Naturalmente, alguém
ligado ao setor e que pode ter determinados interesses no meio disso tudo. Portanto, essas situações, eu que fico com uma ideia cada vez mais de que se está a gastar muito e está-se a arrecadar pouco. E então, naturalmente, isto vai perdurar, não é? Nós já tivemos, por exemplo, recursos, né, das instituições, a própria Presidência da República, a Assembleia Nacional, tivemos também da própria Polícia Nacional, em que houve créditos suplementares, portanto, teve que se pedir dinheiro ao estrangeiro, mas isto, naturalmente, são dívidas que o país vai fazendo. E são dívidas que vão ser pagas com juros de mora, não é? E pode não ser, e pode até transpor a nossa geração, mas são dívidas que vão vincular outras gerações. Muito bem. Infelizmente estamos a ficar sem tempo, vamos olhar para o último tema. Depois de ver extinto a APN, Quintino Moreira tenta legalizar mais um partido. É resiliência ou teimosia? Epá, não sei, eu fico com uma ideia que essas pessoas ou podem estar a ser usadas para criar partidos. Porque também é uma coisa curiosa, são estes partidos com uma de cariz governamental ou pró-governamental é que são legalizados. Né? Tivemos ainda um outro partido que é o Partido de Cidadania, quer dizer, um ilustre desconhecido que apareceu do nada, parece que aquilo é uma dissidência do PH. E foi legalizado. Há partidos, pessoas... Mas é expectável que este partido de Quintino Moreira também seja legalizado quando tudo é possível, tudo, dentro daquele princípio de dividir para reinar, tudo é possível. Tudo é possível. Por exemplo, tivemos o partido Tite Xingunji também, que, portanto, que é uma dissidência da UNITA, não interessou, legalizaram o partido, parece que teve uma má prestação e é provável que ele ainda apareça nas próximas eleições. Não duvido, né? Isso não... Agora, o que tem mais dificuldade já são aqueles partidos que, por exemplo, no Abelche e Vucu, que não estejam muito alinhados ao partido governamental, e acredito que outros partidos, né, venham a ter, portanto, mais dificuldades, porque a tendência é sempre essa de se promover partidos que estejam de acordo com a linha política governamental ou façam jogo do poder. Natural. Não fico admirado que o Quintino venha a ter mais um partido, mais um deputado e não sei o quê, ou até dois, não sei, no sentido. Agora ainda também vem mais aí mais 15 deputados, né, à luz da nova divisão administrativa e pode ser, ele deve estar já com olho numa num desses novos municípios, né? Ou numa dessas novas províncias que vai dar lugar a cinco deputados, como também há quem esteja já a colocar o seu tijolo na bicha para eventuais nomeações para governadores. Também agora vamos ter mais governadores, mais vice-governadores, mais administradores, assessores, tudo a comer, tudo às expensas do erário, não é? Muito bem, 18